Quando nós olhamos para a história, nós vemos que os primeiros cristãos, eles foram perseguidos, muitos deles foram mortos por causa da fé em Cristo. A situação começou a mudar lá para o ano 313 com o imperador Constantino, quando ele começou a trazer muitos benefícios para os cristãos. Por exemplo, isenção de impostos, terras, começou a pagar os bispos, começou a auxiliar na construção de muitos templos para as igrejas cristãs. E quando chegou lá para o ano 390, 392, igreja e Estado eram praticamente a mesma coisa, já estavam se fundindo, em que as coisas estavam tão misturadas que não se sabia o que era igreja e o que era Estado. O fato é que as mudanças começaram a acontecer e muitos passaram a fazer parte da nova religião, não por causa de fé, não porque tivessem descoberto que Jesus é a única salvação, mas por causa dos favores, por causa dos benefícios, por causa do sincretismo religioso que começou a acontecer também, ou seja, a mistura de crenças pagãs com a fé cristã. A corrupção no clero, o afastamento dos cristãos daqueles princípios originais do cristianismo, com venda de indulgências, ou seja, a pessoa podia comprar o perdão dos pecados, a venda de relíquias sagradas, os cargos do clero que eram vendidos, negociados. Então, tudo isso começou a trazer um distanciamento da igreja daqueles princípios fundamentais da fé. Só os membros do clero é que podiam ler a Bíblia e interpretar a Bíblia, e a Bíblia era só em latim. Então, em função de tudo isso, a igreja entrou numa fase terrível de mais de 1000 anos em que houve um esfriamento terrível na fé cristã. Foi quando, depois de mais de 1000 anos, começaram a surgir alguns líderes, alguns cristãos, alguns remanescentes, podemos dizer assim, que começaram a se levantar contra esse esfriamento e essa corrupção que estava dentro da igreja. Então nós vamos encontrar John Wycliffe na Inglaterra, nós vamos encontrar John Hus na Boêmia, vamos encontrar Savonarola na Itália, que foram homens que se levantaram em movimentos pré-reformadores, ou seja, eles iniciaram algo que depois foi se desdobrar na própria Reforma Protestante em 1517. Então, quando nós olhamos esses homens se levantando, eles pagaram com a vida. Eles foram perseguidos e mortos por causa da sua fé. Agora, quando nós chegamos lá em 1517, nós encontramos Martinho Lutero como sendo o ícone da Reforma Protestante, aquele que se levanta para confrontar todos aqueles pecados, toda aquela distorção, todo aquele afastamento da Bíblia, todos aqueles pecados horríveis da liderança da igreja. É Lutero, na Alemanha, que começa esse movimento, né? Na Suíça a gente vai encontrar Zwinglio, nós vamos encontrar Calvino também, são líderes desse movimento chamado Reforma Protestante. Lutero se destaca nesse meio porque ele era um monge, né? Ele era um líder, ele era um sacerdote, vamos dizer assim, e Lutero estudava a Bíblia de verdade. Ele tinha sede de Deus, ele tinha vontade de conhecer as Escrituras Sagradas. Então, lendo a Bíblia, ele descobriu a verdade. O que foi que ele descobriu? Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Essa foi a verdade que ele leu nas Escrituras e abriu os olhos para que ele pudesse, com a palavra de Deus, confrontar tudo aquilo que estava acontecendo no meio da igreja. Lutero foi transformado por essa verdade. O coração dele se incendiou com ela. O coração dele foi mudado. Lutero foi transformado de dentro para fora a partir da palavra de Deus, a partir desse texto bíblico, dessa verdade das Escrituras. E agora Lutero, ele quer corrigir todas aquelas distorções que ele estava vendo dentro da igreja. Por isso,
é que no dia 31 de outubro de 1517, e nós vamos comemorar agora, no dia 31 de outubro, mais um aniversário da Reforma. Então, em 1517, Lutero, ele afixa na igreja do Castelo de Wittenberg as suas 95 teses, as famosas 95 teses. E eu quero desafiar você a ler as 95 teses de Lutero. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar diversos sites que divulgam o que foi exatamente que Martinho Lutero fixou ali na porta daquela igreja. Mas quando ele faz aquilo, ele está confrontando a liderança da igreja que estava corrompida. Lutero então começou a ser perseguido, ele foi excomungado, ele foi condenado à morte e foi protegido em um castelo nobre alemão. E ali naquele castelo, sendo guardado, protegido para não ser morto, que ele compôs o famoso hino cristão Castelo Forte. Agora, quando nós olhamos para o resultado da vida de Lutero, e não só dele, mas Zwinglio, Calvino e tantos outros que vieram naquela época, nós vamos encontrar vários princípios bíblicos que foram resgatados. Por exemplo, a Reforma Protestante, ela resgatou o conceito de pecado, né? A partir de Romanos capítulo 3, então, aquilo que tinha sido banalizado no meio da igreja, porque se podia comprar perdão de pecado, o que se fez foi voltar para as Escrituras e mostrar que Cristo pagou um alto preço pelo nosso pecado. Por isso, pecado não é coisa banal. Pecado é muito sério diante de Deus, a ponto de Jesus Cristo, o unigênito do Pai, fazer-se homem e morrer por nós por causa dos nossos pecados. A Reforma, ela também resgatou a justificação pela fé, ou seja, o homem não é justificado pelas obras, é pela fé em Cristo. Resgatou também a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Quem pensa que a Bíblia contém a palavra de Deus, admite que nela contém coisas que não sejam palavra de Deus. Então, nesse caso, a Bíblia infalível voltou a ser o centro do culto cristão, porque ela está acima de tradições, acima de bulas papais e de outros documentos que a igreja pudesse produzir. Também a Reforma Protestante, ela resgatou o sacerdócio de todos os crentes, ou seja, cada crente, ele pode entrar diretamente na presença de Deus, ele pode orar a Deus, ele não precisa de intermediário, ele pode interpretar a Bíblia e ele pode viver a sua vida cristã diretamente com Deus. Agora, algumas doutrinas, elas se destacam dentro desse contexto da Reforma Protestante, que são os famosos solas, né? Em primeiro lugar, somente as Escrituras, só a Bíblia. A Bíblia, ela precisa ser a única regra de fé e prática do cristão. Segundo princípio resgatado, segunda doutrina resgatada também, somente Cristo. Ou seja, tudo que Deus fez aponta para Jesus, Cristo é o centro da criação e Ele é a própria revelação da glória de Deus e somente através de Jesus há salvação. Em terceiro lugar, somente a graça. Não é por obras, é pela graça de Deus, é gratuito, é Deus oferecendo gratuitamente a salvação para aquele que crê. Então, em quarto lugar, é pela fé, é somente pela fé, não é pelas obras, é pela fé na obra gratuita de Cristo na cruz feita por nós. E em quinto lugar, a glória somente a Deus, ou seja, Ele é a fonte da nossa salvação, é nele que nós existimos, é para Ele, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é a razão de tudo o que é feito. Então, quando o mundo caído está chamando para Halloween, para um dia das bruxas, coisa maligna, nós estamos chamando você a refletir sobre a reforma, sobre o Deus dos novos começos, o Deus que é capaz de resgatar aquele que estava caído, o Deus que é capaz de dar vida àquele que estava morto, é aquele que transforma e faz novas todas as coisas. Nós chamamos você
para a celebração da Reforma Protestante em 31 de outubro, principalmente porque quando o mundo afunda em trevas, como temos visto, nós podemos crer num Deus que é o Deus da vida. Ele sempre terá os seus remanescentes para espalhar a sua luz. Por isso, nesse tempo de trevas, nesse tempo de escuridão, sejamos eu e você a luz de Deus nesse mundo, a proclamar o Deus das novas coisas, o Deus dos novos começos, o Deus da vida.